Shalom, shalom a todos. Gente, eu acho que essa imagem vai ficar um pouco escura, porque eu tenho que estar debaixo de uma sombra por causa do sol. Pois é, gente, olha, eu não sou desses times não, viu? Ai, tô com a roupa aqui parecendo roupa de time, mas não é nenhum time. É só a promoção que a gente pega no site. Mas ok, eu preciso, com a graça de Deus, dar continuidade na leitura do Evangelho de João. Preciso terminar logo ele, com a graça de Deus, continuar fazendo outras leituras. Porque o Evangelho precisa ser pregado, gente. O Evangelho precisa ser pregado. E às vezes a gente reclama muito que os outros não fazem as coisas. Se os outros não fazem, nós temos que fazer. Ok? Então a gente fala assim, fulano tá fazendo isso, aquela igreja tá fazendo isso, aquele pastor não tá fazendo isso, mas e nós estamos fazendo? Eu gosto de analisar, nós temos que nos analisar, gente, senão a gente vai pregar em vão. Falar mal das igrejas, falar mal dos líderes, é a coisa mais fácil que tem. Até o diabo ajuda. Agora pregar o verdadeiro evangelho que está escrito, só o Espírito Santo nos ajuda. Aleluia. Glória a Deus. Então hoje é para fazer João 19. Ok? Eu falei que eu ia ler uma Bíblia que vem do tradução, uma parte grega, outra português, porque quem entende de grego, eu não entendo, mas quem entende vai conferir a tradução. Mas essa Bíblia, eles deixam alguns capítulos de propósito faltando. Ok? Então, a gente usa o que tem, né? Por exemplo, hoje seria o capítulo 19. Hoje seria o capítulo 19. Porém, na Bíblia interlinear grego com português não tem. Então, eu vou pegar de um evangelho que eu peguei no aplicativo do Play Store. Então, tem só o evangelho, tem só o Novo Testamento nesse aplicativo. Então, eu tenho um aplicativo que ele tem só o Velho Testamento, eu tenho outro que ele tem só o Novo Testamento, porque na hora de você procurar, fica mais fácil, fica mais rápido, é no aplicativo, ok? Se eu for pregar a Antiga Aliança, eu vou naquele outro aplicativo que é a Antiga Aliança. Se eu for na Nova Aliança, eu vou naquele aplicativo que é a Nova Aliança. E quando tiver o capítulo na grego português, eu vou nele. Então, ontem a gente falamos sobre o que fizeram com o Senhor Jesus. Realmente ele foi condenado injustamente. Tem até pessoas hoje em dia que reconhecem isso. Tem pessoas lá em Israel que reconhecem isso, viu? Que não é cristão, mas que estuda a Nova Aliança. Porque a Nova Aliança é da cultura hebraica, gente, judaica.
É claro que depois os apóstolos foram pregar para os gentios, teve que pregar conforme a cultura dos gentios. Mas até ali o livro de Atos, você vai ver ali, até onde ele estava em Jerusalém, até ali tinha os costumes judaicos, ok? Até ali no livro de Atos tinha. Depois que eles começaram a tiver que ir para as nações dos gentios por causa de perseguição e também porque Deus permitiu aquilo, porque o evangelho precisava ser pregado para os gentios também, ok, gente? Tudo tem permissão divina, nós temos que também ter esse entendimento, senão a gente vai ser ignorante, ok? Precisamos pregar a palavra com compreensão, para a gente não ser ignorante. O objetivo do cristão não é falar mal do judeu. Nosso objetivo é pregar o evangelho para judeus e gentios, se for possível. Se for possível, pregue para judeus e gentios, ok? O evangelho, como ele é, puro, verdadeiro, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu lembrei até do sonho que eu tive essa noite, enquanto eu escutava as cartas do apóstolo Paulo. Aleluia, Deus seja conosco. Então, irmãs e irmãos, quem estiver me vendo, compartilha essa live, se inscreve no YouTube. Parece que às vezes o YouTube tranca, não deixa ninguém inscrever, porque nunca sai do mesmo número que tá. Mas, enfim, o YouTube é Bíblia Diária Helena. E a página também, a página do Facebook também. Então, você começa a ver, o Pilatos, ele estava em desespero, porque ele não entendia por que eles queriam matar o Senhor Jesus de Nazaré. Ele não entendia, o Pilatos não entendia, gente, ele estava em desespero, ok? Ele estava em desespero, mas desafiaram ele tanto, falou até que ele não era amigo de César. César não era o rei de Israel, o rei de Israel era Herodes. César era o governador, nem é governador que falava, imperador de Roma, mandava no mundo todo da época. Eles insultaram César até esse ponto, de dizer para ele: se você soltar esse homem, você não é amigo de César. Então foi tanta coisa, gente, tanta coisa. E infelizmente a justiça dos homens é injusta. E crucificaram o Senhor Jesus. Ok? Ah, mas o Senhor Jesus tinha que morrer assim. Pois é, mas a Bíblia fala: ai daqueles pelo qual vem o escândalo. Você já ouviu esse versículo? Quer ter nos livre disso, ok? Com Deus não se brinca. Quem está discutindo com Deus aí e ainda está vivo, é porque Deus está tendo misericórdia para se arrepender. Vamos continuar, João 19, Evangelho, capítulo 19. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Cada vez que ele ia lá, falava: mas por que não solta? Olha, eu posso soltar um dos judeus presos na Páscoa, por que não solta esse? E o povo: não. Aí ele mandava açoitar o Senhor Jesus. 2. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura, vermelho, ok? Vermelho púrpura. E chegando-se a ele, diziam: salve, rei dos judeus, e batiam-lhe no rosto. Vermelho púrpura era realmente a cor da vestimenta dos reis. E na ignorância, eles estavam coroando o Senhor Jesus rei, eles estavam declarando que o Senhor Jesus era rei mesmo.
mas com maldades, zombaria. Mas eles só faltou ungir o Senhor Jesus, que eles não usavam azeite naquela época para ungir, senão talvez teria até ungido. Santo é o nome do Eterno. Mas o Senhor Jesus foi lavado com o próprio sangue. Vamos lá, gente? 3. E chegando-se a ele, diziam: salve, rei dos judeus, e batiam-lhe no rosto. Mas uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus, aquele povo que estava ali, gente, não era todos os judeus, não. Era aquele povo que estava ali, que fazia parte dos sacerdotes, dos fariseus, e aquele povo que ficavam do lado daqueles ali. Não era todo. Tinha que ter um parênteses aqui, tinha que estar entre parênteses. A liderança do povo judeu, ok? Sacerdotes, os líderes da religião dos fariseus, os levitas, ok? Aqueles que sempre perseguiram o Senhor Jesus, os 70 sábios de Israel. Mas teve, desses 70, 72, 71, já ouvi falar esses 3 números, já ouvi falar 70, 71, 72, enfim. Desses só 2 se converteu, que foi José de Arimateia e Nicodemos. Está escrito na Bíblia sobre eles. Ok? Ao 4. Pois é, o 4. Ele saiu e falou. O Pilatos mais uma vez saiu e disse aquele povo ali, líder dos judeus: vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. É claro, era óbvio que ele não tinha motivo de acusar o Senhor Jesus. O 5. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: eis o homem, eis o homem, eis o rei de vocês. Aqui não está escrito, mas eu imagino, porque já estava falando isso para eles, ok? Eis o rei de vocês. O 6. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Aqui, ó, quem era? Os chefes dos sacerdotes, os guardas, que faziam a guarda do templo, ok? Que faziam a guarda das pessoas importantes, gritavam para crucificar. Mas Pilatos respondeu: leve-no vocês e crucificam-no, quanto a mim não encontro base para acusá-lo. Realmente, foi a condenação mais injusta que já houve na face da terra, desde que existem homens de Adão e Eva, que eu saiba. Ok? Os homens que nós conhecemos, viu, gente? Dessa geração, gente. E eu creio que de todas as gerações, foi um que foi condenado mais injustamente, foi o Senhor Jesus de Nazaré. O 7. Os judeus, os líderes dos judeus insistiram: temos uma lei, e de acordo com essa lei ele deve morrer, porque se declarou o Filho de Deus. Sim, mas se fosse de acordo com a lei deles, era eles que tinham que matar. Mesmo que fosse apedrejado, era eles que tinham que matar. Por que eles não fizeram isso também? Será que eles ficaram com medo de quando fosse matar o Senhor Jesus subisse aos céus? Fazer esse milagre sobrenatural? Eu não sei, gente. É só pensamento. Por que se a lei, que ele diz que a lei dava essa legalidade para matar, por que eles não mataram, segundo a lei? Tudo coisa para se pensar. A Bíblia não está aqui por acaso. Cada versículo você tem que analisar. O 8. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado. Pilatos começou já a ficar com medo. E voltou para dentro do palácio. Então perguntou Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta.
Por que ele ficou amedrontado? Porque os judeus, aqueles líderes do judaísmo que estavam ali, falou assim, não, ele se declarou Deus. Ele disse que ele é filho de Deus. E aí o Pilatos ficou com medo. Nossa, eu vou matar o filho de Deus? Porque os pagãos, eles temiam os deuses deles. E ele sabia que o Deus dos judeus era coisa séria. Tinha lá a história do Mar Vermelho, do povo que saiu do Egito, do que aconteceu com os filhos do faraó. Eles tinham medo. Quando falou, não, ele disse que ele é filho de Deus. Aqui fala que o Pilatos ficou mais amedrontado. O 10. Você se nega a falar comigo, disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Ele achava que ele tinha liberdade, mas se ele soltasse, eles iam dar um jeito de prender ele de novo, de matar ele de outro jeito. De qualquer jeito, eles já tinham assim, ó, convencido que o Senhor Jesus tinha que morrer. Eu estou falando dos líderes de Israel. Eles já tinham se convencido que o Senhor Jesus tinha que morrer de qualquer jeito. E aí foi quando o Senhor Jesus respondeu a Pilatos: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Se não dasse de cima. Gente, aonde que Deus está? Em cima. Aqui é o solado dos pés dele na terra. Aonde que Deus está? Em cima. Para onde que o Senhor Jesus falou que ia? Para a casa do Pai. E o que ele falou? Que ele viria nos buscar. Crês tu nisto? Ou você vai perseguir aqueles que negam isso na Bíblia? No Evangelho. Ok? Cristão lê Evangelho. Cristão pode ler a Bíblia todinha. Mas ele sabe que a doutrina dele é o Evangelho. Ele sabe. Se ele for cristão de verdade. Agora, se ele não for. Vamos para o 12. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. César era um título dado ao maior governante de Roma, o imperador. Ok, gente? Vamos continuar o 13. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora, sentou-se na cadeira de juízo, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gabata. Era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Pilatos continuou dizendo. Mas eles gritavam: mata, mata, crucifica, crucifica. E ele falou: devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César. Gente, quem que César era, gente? Era um rei do lado pagão. Era um rei de outros deuses. E aí quando eles falam não temos rei senão César, eles estavam dizendo que eles estavam seguindo os pagãos. Não vou poder atender. Que sem querer eu fui apertar ali. Eu ia desligar o telefone e acabei ligando. Espera aí, gente, onde nós estávamos? Que eles falaram que César era o rei deles. Gente, eles trocou o filho de Deus pelo filho das trevas. Foi isso que os líderes dos judeus fizeram. Eles falaram que César era o rei deles. César era do reino das trevas, não era do reino da luz. Então eles falaram assim: olha, nós preferimos o reino das trevas, nós preferimos que o reino das trevas nos governe. E até hoje o reino das trevas está fazendo isso. Enquanto não estiver debaixo do governo de Jesus de Nazaré, está sendo governado pelo reino das trevas.
qualquer pessoa, seja gentil, judeu, árabe, quem for, se não estiver sendo governado por Jesus de Nazaré, está sendo governado pelo reino das trevas. Vamos continuar aqui, o 14 agora, que fala assim, era o dia da preparação, na semana da Páscoa. Por volta das 6 horas da manhã, eis o rei de vocês. Ah, não, isso aqui eu já li. Ok? Eles falaram que eles falaram que não tinha outro rei senão César. Ok? Agora vamos para o 16. Finalmente, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então, os soldados encarregaram-se de Jesus. Finalmente, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então, os soldados encarregaram-se de Jesus. Então, entenderam, gente? Eles se colocaram debaixo da autoridade do reino das trevas e falou que quem governava eles era o reino das trevas. De tanta raiva que eles tinham do Senhor Jesus. Ok? Então, gente, não tampa os seus ouvidos, leia o Evangelho, entenda o que está escrito aqui, entenda o que as próprias pessoas falaram sobre ele. Entenda quem que as pessoas buscou, declarou que era o rei deles. Entenda, gente. Era um pagão, era do reino das trevas. E eles se colocaram debaixo daquele governo. Depois, no ano 70, aquele mesmo governo destruiu Jerusalém. Vamos lá? 17. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que é aramaico, é chamado Gólgota. Quando eu fui a Israel, eu fui lá nesse lugar, viu, gente? Foi onde o Senhor Jesus foi crucificado, ok? Tanto que lá tem uma sepultura e o pessoal até crê que Jesus foi enterrado lá. E a Igreja Católica fez naquele lugar. E eles falam que foi lá. Então, em Israel, pelo menos 2 pontos que diz que Jesus foi enterrado tem, viu? Pelo menos 2, deve ter mais. Eu vi 2. Vamos lá. 18. Ali crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição. Ok? Sabe essas pessoas que ficam falando mal do nome Jesus? Dizendo que não sei quem inventou, que não sei quem inventou. Não, gente, isso aqui veio da cruz. Na cruz já estava escrito Jesus Nazareno, rei dos judeus. E a Bíblia fala, eu não sei se nesse evangelho fala, mas tem o evangelho que fala que estava escrito em 3 línguas. Em aramaico, que era a língua que todo mundo entendia. Em grego, que muitos também entendiam, e em latim, que também muitos entendiam, porque Roma era latim, e Roma estava governando o mundo da época. E ele escreveu nessas 3 línguas. Então, o nome Jesus, ele vem da cruz. Quem fala mal do nome Jesus está blasfemando contra o Senhor Jesus de Nazaré. Quem fala mal, quem disse que é para você não falar esse nome, essa pessoa não tem amor por Jesus de Nazaré. Não pensa que ela está fazendo isso porque ela ama Jesus de Nazaré. Não, ela está fazendo isso porque ela quer acabar com o cristianismo. Ela quer acabar com Jesus de Nazaré. Essa é a realidade. Não é só o cristianismo católico que o inimigo quer acabar. Ele quer acabar com tudo que faz lembrar o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Ok? Ele começa a perseguição com o nome de Jesus, depois ele vai perseguir com o nome de Yeshua, de Nazaré. Depois vai vir um falso Yeshua, vai vir um falso Mashiach. E para esse falso Mashiach tomar o lugar, ele vai ter que
que falar para o povo que aquele que veio era falso. Infelizmente, muitos vão cair. Aliás, já tem muitos caindo nisso. Deixa eu continuar, porque é muita coisa para falar, gente. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. E a placa estava escrito em aramaico, latim e grego. Olha aqui. Quer, gente? Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus. Eles ficaram com raiva. Eles não estavam nem aí que escreveu em latim e grego. Não tá nem aí. Eles só ficaram com raiva porque escreveu o rei dos judeus. Eles que ficaram com raiva, viu, gente? Quem não está preocupado se escrevia no grego, no latim, no aramaico? Quem não está preocupado com isso? Eu não queria que escrevesse rei dos judeus. Isso que eles querem injuriado. E é isso que eles querem até hoje acabar. Isso que eles querem dizer. Eles querem dizer que Jesus não é rei dos judeus. Que Jesus de Nazaré não é rei dos judeus. É isso que eles querem. É isso que eles querem acabar. Ok? Para que entre o rei Machia falso que eles estão preparando para receber. Tem que fazer o templo, vai apresentar o falso Machia. E o Senhor Jesus vai tirar sua noiva. E aqueles que brincaram com o nome de Jesus, ou vai adorar a besta, ou vai ser morto. Vamos lá, 21. O chefe dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus. Eu já li, né? Já li. Mas sim que ele se dizia o judeu. Gente, já queria demais, né? A placa já estava pronta e eles queriam que o Pilatos tirasse. Pilatos não tirou, não. Pilatos era autoridade. E a Bíblia fala que as autoridades são deixadas por Deus, ok? Então, o que Pilatos falou? O que escrevi e pronto. O que tá escrito. Vocês não queriam que eu mandasse matar ele, crucificasse ele? Pronto, eu já fiz isso. Agora basta, chega, para de me importunar. Porque o que o inimigo queria era isso, ele chegar, o próprio povo de Deus fazer isso. Depois que fez isso, aí agora o resto, o pior já tinha feito, né, gente? Então tudo que viesse depois já não era mais tão pior do que aquilo que eles fizeram. Então vamos lá, 23. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, aquela roupa, aquele manto de rei que eles receberam, que colocaram no seu Jesus, vermelho, um tecido que não tinha costura. Os soldados pegaram e ainda dividiram, olha, dividiram em 4 partes. Aleluia! As pessoas dizem que é porque o evangelho ia ser pregado aos 4 cantos da terra, ok? E os soldados tomaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura. Não, as roupas já tinha, aqui fala, as roupas dele eles já tinham dividido, mas ainda tinha a túnica também, entendeu? Ó, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. E eles falaram: não rasguemos, disseram uns aos outros, vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Era um produto muito caro. E não vamos rasgar, não, é um produto muito caro, não vamos rasgar. Vamos fazer um sorteio para ver quem vai ficar com ela. Não a rasguemos, disseram uns aos outros, vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. E tudo o que aconteceu com o Senhor Jesus já estava escrito nas profecias, ok, gente? Olha lá, vamos continuar. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã dela, Maria. Perto de Jesus estava sua mãe
a irmã dela, Maria, mulher de Clopas. Perto de Jesus estava sua mãe. A irmã dela, Maria, a mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então ali tinha 3 Maria, ok? Ali pelo menos 3 Maria tinha. Pelo menos 3 Maria tinha ali. A mãe de Jesus chamava Maria, que esse nome traduzido do aramaico é Miriam, ok, gente? Ali estava a Maria, mãe de Jesus, a Maria, mulher de Clopas, e a Maria Madalena. E diz que a irmã de Maria, eu nunca tinha visto falar isso aqui, que a irmã de Maria também estava presente. Eu nem sabia que Maria tinha irmã, ou talvez essa palavra aqui, irmã, às vezes é no sentido de pessoas que é da mesma tribo, ok, gente? Vamos lá, o 26. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela, viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe, quem era o discípulo amado? João, era o mais novo, era aquele que prestava atenção em tudo que o Senhor Jesus fazia. E aonde que o Senhor Jesus ia num lugar especial, levava João, Pedro e Tiago. Pedro e Tiago e João no barquinho, tem até o hino, né? Vamos lá? Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe, aí está o seu filho. E ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo recebeu sua família. É interessante que Tiago também andava com ele. A Bíblia fala que Tiago era irmão dele, o par de mãe. Outros falam que eram filhos que José já tinha. Enfim, não vou discutir isso não, gente. Ok? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: Tiago foi o apóstolo de Jerusalém e morreu lá pelo Evangelho. Então, o Senhor Jesus já sabia que ia acontecer isso com Tiago. Então ele entregou Maria para quem? Para João cuidar. Ok? Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Então o Senhor Jesus ficou ali naquela cruz até as 3 horas da tarde. Não sei se ele foi crucificado ao meio-dia. Eu sei que de manhã entregaram, de manhã que fala, às 6 horas, entregaram ele para Pilatos, enfim, ou não sei se foi na madrugada, enfim, vamos continuar a leitura para a gente ver o que vai dizer. Estava ali as vasilhas cheias de vinagre. Pois é, então o Senhor Jesus falou que tenho sede. Tenho sede. Às vezes eu fico pensando, essa sede é apenas uma sede mesmo? Sim, podia ser uma sede mesmo. Ele perdeu muito sangue. Muito sangue. Mas ou ele já estava pensando no Apocalipse, quando ele vem para julgar as nações. Isso é pensamento de Helena, gente. Não vai sair por aí pregando, não. É pensamento de Helena. É que uma vez eu ouvi essa palavra assim, tenho sede, eu comecei a pensar em toda a injustiça que o Senhor Jesus passou. Vamos ver o 29. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam a esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopa e as ergueram ante os lábios de Jesus. Agora pensa bem, gente, você está com sede. Você está com sede, as pessoas vão te dar vinagre. É estranho, não é? Vinagre não mata a sede. E para quem está todo ferido, ainda dói muito. Gente, eu não sei. Não consigo entender isso aqui, não. Tem gente que explica sobre esse... O que era. Vamos lá, vamos 30. Tendo provado, Jesus disse, está consumado. Tendo provado, Jesus disse, está consumado.
tem uns evangelhos que falam que ele não tomou. Bom, aqui João 19:30 fala, tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o espírito. Ok, gente? Então o desfecho ali, o final, a consumação era aquela esponja de vinagre. Tem um significado nisso daí, viu? Nada é por acaso não, como já falei, nada é por acaso, gente. No evangelho nada é por acaso. 31. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado. Que as pessoas falam que era um sábado porque era feriado de Páscoa, outros dizem que era sábado mesmo. E também eu não vou discutir isso não, viu, gente? Porque isso aí não vai te salvar. Ok? Tem gente que fica com essas coisinhas, fazendo caso de qualquer coisinhas assim, só pra tirar o teu foco de Jesus. Vamos lá. Ok? Então, aqui só fala que era sábado. Não tá falando se era porque era um feriado ou se era porque era sábado mesmo. Ok? Vamos lá. Especialmente sagrado. Era um sábado especialmente sagrado. Às vezes, poderia realmente acontecer de cair a Páscoa no sábado. Porque a Páscoa a Páscoa judaica não é igual a Páscoa católica que só cai na sexta-feira. Não. Na realidade, sexta, sábado e domingo, né? Na realidade, o domingo que é a Páscoa católica. Ok? E todo ano é a mesma coisa. Não, dos judeus podia cair qualquer dia da semana, ok, gente? Normalmente cai perto da católica, normalmente. Mas as nações conta o tempo pelo sol e eles contam os tempos pelas luas, ok? As festas deles é feita pela, não sei se é pela lua e o sol, ou se é só pela lua, e tem essas coisas aí, mas às vezes cai no mesmo dia, às vezes cai um dia próximo. Vamos lá continuar. Especialmente sagrado o sábado, viu, gente? Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilato que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Então, o que acontece? Normalmente, quando crucificava a pessoa, podia ser qualquer dia que era crucificado e ficava ali até morrer. Muito sofrimento, muita dor. Ali, primeiro que o Senhor Jesus já tinha consumado o que ele tinha que fazer. E depois, no outro dia era sábado, não podia estar aqueles presos, aqueles crucificados ali. Então eles falaram, olha, termina de matar tudo e tira da cruz. E aí foi, vamos continuar lendo pra gente ver? Porque não era para no sábado estar aquilo ali. Para não distrair o povo, né? Porque era a festa da Páscoa. Vamos lá? 32. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro homem. Mas quando chegaram a Jesus, constatando-se que já estava morto, não lhes quebraram as pernas. Ok? Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água, porque a água representa a palavra de Jesus e nós somos perdoados pelo sangue, somos lavados pela água, pela palavra. Vós já estáis limpos pela palavra, a palavra é a água, nunca esqueça disso. Nós precisamos sangue perdoado e precisamos também da lavagem das nossas impurezas através da palavra de Deus, que é a água que limpa. Em vez disso, o soldado perfurou. Eles viram que o Senhor Jesus já estava com a cabeça caída, né? Então eles falaram, acho que aquele já morreu. Aí perfurou e saiu algo de sangue. E acabou que não ficou nada dentro de Jesus. O restinho de sangue e algo que tinha ali dentro dele saiu aquela hora. Tudo naquele chão de Jerusalém. Vocês imaginam? Naquele chão de Jerusalém. Depois deu
uma chuva forte, um terremoto, e aquele sangue espalhou. Eu creio para o mundo inteiro, eu creio. Porque a água vai levando, joga no mar, enfim, vamos lá. Aquele que o viu disse, aquele que o viu disso deu testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, dela testemunha para que vocês também creiam. Então, aqui o apóstolo João, que é o escritor desse evangelho, falou, aquele que ouviu, que é ele mesmo, viu, gente? Aquele que ouviu, ele estava ali, deu testemunho, o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunho para que vocês também creiam. Cuidado com essas seitas que tem por aí, que tá jogando o evangelho de João fora. Cuidado com essas seitas, elas são perigosas. Cuidado. João, esse evangelho de João, se só tivesse ele escrito, se fosse só ele, você já ia viver, entender quem Jesus era e ser salvo, só com ele. Vamos lá, o 36. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a escritura no outro lugar, olharão para aquele quem transpassaram. Eles transpassaram o Senhor Jesus. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus, medo da liderança, viu, gente? Da liderança judaica. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele foi falar com Pilatos, que era a autoridade ali. E o Pilatos deu autoridade para ele levar o corpo, ok? 39. Ele estava acompanhando de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Né? O Nicodemos preparou o corpo do Senhor Jesus para a morte, para o túmulo, viu, gente? 35 quilos, é bastante. Nossa, que coisa linda, maravilhosa. O Nicodemos e os de Arimateia era dos 70 sábios de Israel. Foi eles que se converteram a Jesus de Nazaré, assim como Caleb e Josué, que acreditou na terra prometida. Vamos lá? 40. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento, ok? Quem fez o sepultamento eram judeus. Nicodemos e José de Arimateia eram judeus, eles sabiam como é que fazia. Aleluia, que Deus preparou tudo, Papai do céu preparou tudo. Aleluia. E ai daqueles que declarou que César era o rei deles. Ai daqueles. Vamos continuar lendo aqui? 41. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Então, por isso que as pessoas creem que se realmente Jesus foi crucificado no Gólgota, que ele realmente tenha sido colocado naquele túmulo que está ali perto do Gólgota, porque aqui fala que tinha um túmulo perto. Olha, havia um jardim e um sepulcro novo, onde ninguém tinha, entendeu? Então, quando você vai no sepulcro da Igreja Católica até o Gólgota, tem um bom pedaço. Eu não fui andando porque a gente anda lá de ônibus. Agora eu vi esse túmulo perto do Gólgota, ok, gente? Que inclusive foi comprado pelo povo evangélico. Não sei de qual nação foi, só sei que é povo que fala de língua inglesa. Comprou ali aquele local
ok? É do povo evangélico ali. Aquele túmulo perto do Gólgota. Ó, no lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Gente, aqui eu posso até ver isso aqui em outra tradução, mas aqui tá tudo indicando mesmo, viu? Não foi à toa lá que o pessoal comprou não, viu? Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava aberto, colocaram Jesus ali. Deixa eu finalizar aqui que eu falo com ele. Ok? Finalizamos aqui João 19. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Até qualquer hora, leia o Evangelho de João. Paz, shalom, que o eterno Deus nos abençoe. Amém.